Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Doutor Podcast. Antes da gente começar o programa de hoje, te inscreve aqui no nosso canal no YouTube e nos segue nas redes sociais. Lá nas redes sociais, tu fica por dentro dos nossos bastidores, pode mandar sugestões de pautas e perguntas. E aqui no YouTube, toda segunda-feira tem um programa inédito para te assistir. Hoje nós vamos falar sobre uma questão que te tira o sono. Insônia. Ela tem tratamento e tem como mudar hábitos de vida para solucionar. Fica com a gente que o Doutor Podcast está começando. E conosco aqui no estúdio, a gente recebe o Dr. Felipe Gutierrez Carvalho, médico psiquiatra, com mestrado e doutorado em Psiquiatria e Ciências do Comportamento, professor assistente da Escola de Saúde da Unicinos e médico psiquiatra com atuação em Medicina do Sono. E Lia Dauber, psicóloga clínica, com mestre em Psicologia da Saúde e Comportamento Social, especialista em Psicologia Clínica com ênfase em Psicoterapia de Orientação Psicanalítica e membro associado da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui. Obrigado, bom dia. Conosco Bom dia, também obrigada. a Garbo Decor. Em busca de produtos exclusivos com um designer específico, conheça a Garbo Decor, loja de São Leopoldo. É só seguir nas redes sociais, @GarboDecor. Bom, começando então o nosso assunto tão importante e presente na vida de todo mundo, que é a questão da saúde do sono. Felipe, vou começar contigo pedindo para caracterizar o maior incômodo de quem tem algum problema de dormir, que é a insônia. O que vem a ser insônia e como é que a gente identifica ela? Tá certo. Então, bom dia, Larissa. Bom dia, Lia. Bom, vamos começar tentando entender melhor o que é o sono, né? Eu acho que isso aí que é uma discussão, talvez, inicial que a gente tem que ter para, a partir daí, entender o que está alterado ou que momentos que a gente tem que se preocupar com o sono. Não se sabe bem, na teoria, né, por que a gente dorme. Talvez até uma discussão que eu acho muito interessante, que a gente fica pensando, tá, mas por que a gente dorme 7 a 9 horas? Por que tem que dormir, não pode dormir menos ou mais do que isso? E talvez a pergunta, na verdade, não seja exatamente por que a gente dorme, mas por que a gente acordou? Ou o que levou a gente a ter esse período que a gente está consciente, que a gente está criando conceitos e interagindo com o ambiente de uma forma que é diferente de ancestrais, biologicamente pensando, né? Taxonomicamente, que estão mais voltados para a sobrevivência. A gente acaba criando outras coisas, né? Bom, isso provavelmente tem algum fundo evolutivo, né? Então, talvez também todo esse processo de o ser humano conseguir ter uma maior habilidade cognitiva, intelectual, pode estar relacionado a isso. Mas o fato é que, pegando o ser humano normal, ou enfim, a grande maioria dos seres humanos, a gente vai precisar de 7 a 9 horas de sono para conseguir fazer com que processos fisiológicos, regulação hormonal, regulação metabólica, imunidade, melhorem, né, ou enfim, se regulem ao longo do período de 24 horas. A insônia, propriamente dita, vai ser entendido como essa dificuldade para dormir. Ou seja, não é a dificuldade para, eu não consigo dormir às 10, 11 da noite, mas aí chega 1 da manhã, 2 da manhã, ok, eu durmo tranquilo. Nas férias eu consigo dormir bem, né? Ou também, se a gente pensar em sonolência excessiva, a pessoa tem muito sono durante o dia, mas é só de manhã, depois de tarde eu rendo. Uhum. Então isso não é insônia nem sonolência excessiva, isso são questões mais relacionadas aos ritmos, né? Então mais a regulação do ritmo circadiano, que é um assunto, são duas linhas paralelas que meio que correram, assim, a medicina do sono e a cronobiologia,
que é essa parte de estudos de ritmos circadianos, mas que se complementam, né? Porque a gente tem que pensar nas duas para entender melhor como é que é a regulação do sono. Mas um ponto importante da cronobiologia e das questões de ritmos é exatamente um assunto que é muito importante atualmente. E aí, voltando para essa questão biológica, né? Nosso corpo, né? Então, evolutivamente, ele está adaptado a ter demandas de uma vida, entre aspas, selvagem, assim, mas, digamos, ter que caçar em determinados horários, ter que cuidar das pessoas da comunidade, enfim, dentro de um ambiente que, a princípio, era mais controlado, né? Então, tu já sabia exatamente o que ia acontecer. Em algum momento, chega a luz do dia, animais mais diurnos vão ter as suas atividades nesse momento, os animais mais noturnos ficam mais reclusos. Quando chega a noite, inverte. Então, alguns animais mais noturnos vão sair para caçar, animais mais diurnos recolhem, ficam protegidos, e, enfim, assim vai o ciclo da vida. Atualmente, o que acontece? A gente tem uma invasão das nossas atividades diurnas no nosso período noturno. A gente chega em casa, agora verão, né? Então, chega em casa pelas 7, 8 da noite, ainda é claro, começa a escurecer, mas a gente não para, né? Então a gente vai fazer outras coisas com a luz elétrica ligada e, em geral, a gente vai dormir mesmo só lá pelas 11, meia-noite, né? Vem muito essa cultura, assim, da hiperprodutividade, né? Então, isso, biologicamente pensando, entra muito em conflito com o que a gente aprendeu, né? Enfim, que a gente foi selecionado evolutivamente, né? Não sei se Lia gostaria de trazer algumas questões mais dessa parte psicológica também, né? Sim, eu fiquei pensando quando tu falas, não é, da necessidade, da quantidade de sono, né? Também correspondente à idade, né? Do bebê, do adolescente, não é, do idoso, né? Parece que, pelo que eu li, do idoso também tem necessidade, né, de 7 horas de sono, 7, 8 horas, mas o que a gente ouve muito que o idoso dorme pouco, ou tem pouca necessidade, né? Não sei se isso procede, mas a gente tem certezas, não é, em relação ao bebê, que praticamente ele passa o tempo dormindo, né, o tempo todo, né, do dia, né, dormindo, enfim, e isso é necessário para fazer, né, as estruturas mentais se darem, não é, e evoluírem, né, dentro da sua condição humana, né, como tu está falando, né, e o adolescente também, não é, tem um outro processo que está acontecendo fisiologicamente também, né? Os hormônios estão ali e também propiciam, não é, que o sono se estenda, né? Se dê mais. As mães às vezes falam, né? Passa o dia dormindo, e é uma necessidade tanto física, fisiológica, quanto emocional, né? Preciso estar com um processo possível, né? De ficar mais quieto, mais consigo mesmo, né, para que possa as estruturas mentais também evoluírem, não é, e amadurecerem, né, não só fisicamente quanto emocionalmente, porque é um processo mental que está acontecendo ali de muita turbulência, não é? Então, a gente pode pensar o quanto é necessário ter um ambiente que propicie que a gente possa se recolher, né? Estava falando da gente avançar na parte da noite, não é? Com atividades. E quanto é preciso a gente fazer aquilo que eu acho que tu falas depois da higiene do sono, não é? De poder baixar o ritmo, né? De poder se apaziguar um pouco para que a gente possa conciliar nesse processo que é natural, né? É natural dormir, né? Eu fiquei pensando, né? Quando tu dizes, por que a gente dorme 7 horas, né? Por que a gente acorda, né? Então, esse dormir e acordar é um processo essencial para a gente poder fazer um processo mental, né? Talvez eu possa falar disso depois, né? Se tu quiseres continuar
com as questões mais clínicas também. Tá. Acho que é isso que tu trouxe das diferenças de idade é bem interessante, né? Por que o bebê, principalmente nos primeiros 6 a 8 meses de idade, é um caos, né? De estar acordando toda hora, pedindo para mamar, etc. Que talvez é a única coisa que ele conseguiu fazer, né, também. O bebê ele não tem bem estabelecido ainda como é que é essa regulação de ritmo circadiano, né? Então, ele não sabe ainda que o dia tem 24 horas, que o sol nasce, depois se põe. Ele está se adaptando. Daí, se a gente analisa o ritmo circadiano de um bebê, ritmo circadiano eu digo períodos que dorme e períodos que está acordado. Então, uma pessoa adulta vai ter um período de sono de mais ou menos de 7 a 9 horas e um período de vigília. A gente faz o cálculo de... enfim, né? 24 menos 8, tá? 12. Ok. O bebê... O adulto ele tem essa divisão, em geral, bem estabelecida. Assim. Então, um período de 8 horas, um período de 12 horas. O bebê não, a gente vai observar que ele tem um sono todo fracionado. Então, ele vai ter vários cochilos ao longo do dia, um período de sono muito maior do que 8 horas, então chega em geral às vezes 22, 20 horas por dia. E um período muito curto de vigília, que é aquele período que ele está, em geral, mamando e interagindo com o ambiente. E isso vai começar a normalizar depois do 8º, 9º mês, que aí ele começa a ter um pouquinho de ritmo circadiano semelhante ao das pessoas maiores. Ele já dorme menos, já fica mais tempo acordado. Ele já começa... o tempo ainda é bastante longo, mas ele já começa a pelo menos fragmentar o período. Então começa a ficar um período mais longo e depois o período de vigília fica mais contínuo também. Ainda assim, nesses primeiros anos, eles tendem a ter pelo menos 2 ou 3 cochilos ao longo do dia. Também períodos mais prolongados, assim. E aí só depois, quando chega ali depois dos 4, 5 anos, que fica um pouco mais parecido, ainda mantendo um cochilo durante o dia, mas fica um pouquinho mais parecido. Mas ainda assim, a duração de sono bem maior. Na adolescência segue sendo maior. Tem um fenômeno bem interessante na adolescência, que é um atraso, né, das fases. Então, é normal que o adolescente vá dormir mais tarde, acorde mais tarde. Isso é fisiológico. Fisiológico. Tanto que tem já medidas em alguns lugares do mundo para não deixar que tenha aulas antes das 9 da manhã. Então, alguns lugares, sei de algumas medidas, acho que foi Califórnia, enfim, alguns estados norte-americanos, que eles mudaram os horários da escola, porque se viu por estudos mesmo, que a capacidade cognitiva, a habilidade que a criança e o adolescente vai conseguir desenvolver, ou principalmente aplicar, né, vai ficar pior se ela tem que sair muito cedo da cama, porque ela fica privada de sono. E aí acho que isso também a gente entra um pouco no problema da privação de sono, que é algo crônico hoje em dia, né? O que acontece, né, quando a pessoa, não só com insônia, mas às vezes, ok, dorme bem, mas pelas demandas de trabalho, de estudo, passa a tentar dormir 5, 6 horas por noite. Né? Bem, porém pouco. Interrompe o sono, né? Assim, tem uma analogia interessante aí que fala, por exemplo, sobre máquina de lavar roupa. Tá? A gente não interrompe a máquina de lavar roupa no meio do ciclo. O ciclo. Ela tem que acabar, né? Senão não vai estar totalmente cumprindo essa função. Assim. Mas a gente interrompe no sono no meio do ciclo. Então, agora até tem alguns aplicativos, algumas coisas que trazem uma tentativa de tocar o alarme só quando ele detecta que tu tá num sono propício para acordar, mas ele não é 100% exato, assim. Então, no fim das contas, a gente interrompe o nosso sono,
não completa os fenômenos fisiológicos que tem que acontecer. E cronicamente isso pode levar a problemas bem sérios, né? Então pode levar a piora na pressão arterial, aumento de risco de hipertensão, pode levar a aumento de risco de diabetes tipo 2, inclusive... A memória. A memória também, né? Todos esses... E aí entra essa questão cognitiva dos adolescentes, né? Então a gente percebe que a capacidade de aprendizado, de retenção de informação com a privação de sono fica pior, né? Enfim, então é por isso que o sono cresceu tanto, né, nessa questão de discussões, porque está ficando cada vez mais claro como ele influencia, né, como ele é um processo fisiológico importante. Importante, né? Até para a regulação emocional também. Isso, né? Então a gente sabe que nossas funções mentais, né, todas, memória, né, enfim, pensamento, todas têm que ser processadas, não é? E quando, voltando ao bebê, não é? O bebê vai absorvendo, não é? Os estímulos quando está acordado e continuamos absorvendo, a gente precisa processar essas informações, não é? E transformar em memórias que sejam conectadas com outras experiências e que façam sentido na nossa vida. Né? Então, no sono também há um processo de organização dessas experiências do dia, não é? Trazendo, né, para a condição, né, que é propícia, não é? Específica, né, do cérebro, não é? A questão de organizar, e psicologicamente também se organiza. Então, é como se a gente tivesse pastinhas, não é, de memória disso, daquilo, daquele outro, não é? E isso é importante, isso é menos importante, e o resto não é, porque a gente absorve muitas coisas que a gente não tem consciência que a gente absorveu, né? E outra questão que penso que seja bastante importante a gente também salientar na questão do sono é o sonho. O processo de sonhar, ele é importante para a organização também dos processos mentais e das emoções. Por quê? Porque a gente precisa fazer essa organização, né? E ter a condição, né, de ligar, né, as situações, sensações e situações vividas, não é, que nos deem sentido e significado para a gente poder pensar. Então, se a gente não consegue fazer essa organização, que o Felipe estava falando da cognição, né, não dá para fazer essas ligações, né, que são neurológicas também, mas são emocionais, não é? Porque se liga emocionalmente também com memórias passadas, com memórias do dia, não é? E a gente tem um sentido, né? E à medida que a gente tem o sentido daquilo que se passou com a gente consegue lidar com isso. Eu tenho uma situação que me trouxe uma tensão, né? Bom, eu posso pensar sobre isso e entender o que me tensionou, o que me levou a ficar mais angustiado, qual é a solução que eu posso ter, do que se só vem a tensão e eu não sei de onde ela vem, eu não consigo resolver. Essa é uma das questões que me parece bastante importante quando se fala, não é, da condição de dormir, né? A gente precisa dormir, é da natureza, né? A gente precisa fazer esse processo todo, né? Então, desde que nascemos até, né, a velhice e a morte, não é? Para que a gente possa dar sentido às nossas experiências, né, e poder, então, traduzi-las também a partir da nossa compreensão e do nosso pensamento, através da função de linguagem, não é? E aí estabelecer os relacionamentos. Então, dormir é essencial e sonhar também é, né? A gente tem sonhos que a gente sabe, não é, que não são tão processáveis assim daquelas experiências, que são sonhos, né, os pesadelos, né, ou aqueles sonhos, não é, de queda, não é, que a gente, né, fica angustiado.
né? Os pesadelos ou o terror noturno, né, que é mais característico das crianças, que parece que trazem, não é, um susto, uma emoção muito grande, né, e se acorda por isso, né. Então não é reparador, mas é um processo mental que nos avisa de algo acontecendo, algo das emoções. Então é algo que se passa fisiologicamente, não é, no processo do sono, mas que nos diz e nos dá uma pista de como pode estar acontecendo o nosso emocional. Talvez alguma coisa nos incomode, alguma tensão nos vem, né? Antes nós falávamos, né, acho que tu te referiste, né, a situações, não é, já há muito tempo acontecendo, né, na vida de uma pessoa que dorme pouco, ou não dorme bem, e que nunca se deu conta, né, de que isso poderia ser algo que prejudicasse a vida dela. Né? Tá muito cansada, tá muito, né, distraída, né? A sensação de acordar sem estar repousado, né? Quando a gente presta atenção, a gente pode, nas nossas emoções ou no que o corpo está nos dizendo também, a gente pode estar descobrindo aquilo que está nos causando, né, algo que nos incomoda, né? Quando a gente tem situações pontuais do dia a dia, um problema no trabalho, né, uma questão de doença de filho, por exemplo, não é, que nos impede de dormir bem, né, ou de estar muito aflito por uma situação de perda de trabalho, né? As situações de hoje, nós não vivemos num mundo tranquilo hoje, né? Tu dizes, né, antes, né, desse ambiente antes bem organizado, a gente não tem um mundo organizado e nós estamos vivendo hoje, não é, num ambiente que é extremamente angustiante, ansiogênico, né? O que nós vivemos aí nesses últimos tempos, né, de ambiente perigoso, né? Nós tivemos pandemia com tudo que veio junto, né? Não teve ninguém que não sofreu algo em relação à pandemia, né? Algo de angústia, algo de insegurança, algo de incerteza, né? Se não perdeu o emprego, né, mas perdeu pessoas ou ficou vendo o que acontecia, né? Como a gente dorme com isso, né? Como é que a gente consegue conciliar no sono, né? O que é o sono, né? O que é dormir? A não ser, não é deixar o mundo acontecer, né? É baixar a nossa consciência e deixar o mundo, né, estar lá, né, acontecer. E eu tenho hoje a necessidade de fazer controle daquilo que está acontecendo, né? Então, o mundo está angustiante, o ambiente não é propício para a gente relaxar, né? Depois da pandemia veio uma guerra lá na Europa, mas ela não está perto de mim. Mas como nos afetou, não é, também em valores, em preços, né? Eu tenho um filho que mora na Europa e eu fiquei extremamente preocupada com aquilo, né? Então, me tirou o sono, não chegou a me tirar o sono, mas me incomodou. Então, isso fica num registro lá dentro da nossa memória, que eu tenho que dar destino, né? Se não volta, né? De repente me traz angústia. Isso se reflete na condição, na percepção que a gente tem da nossa condição também de ficar tranquilo, né? É como se sempre tivesse a luz acesa, não é? Uma luz, né? Dizendo tem perigo, tem perigo. Eu não consigo dormir quando eu acho que tem perigo, né? Eu fico alerta, eu fico com a tendência de ficar, não é? Pensando, a gente pode pensar nisso quando a gente tem um bebê, né? Um colega dizia assim, eu não vou conseguir fazer o que a minha mulher, então, faz ou fará, não é? Então, quando meu filho nascer, que é ficar com sono mais leve, perceber, não é? O barulhinho do bebê, ir lá acordar logo, né? Meu sono é muito pesado, ele dizia assim. Quando nasceu o bebê, ele percebeu que ele também fazia isso. Isso é fisiológico? Né? Eu não sei o quanto é fisiológico, quanto é emocional, acho que é mais das emoções, não é? E que a
a nossa condição psíquica também se dá, não é? Naquilo que é um aviso, né? Que diz precisa, né? Eu não sei, Felipe, se tem algo aí que troca, né? Eu acho que talvez a gente acaba separando de uma forma mais didática, assim, né? Entre fisiológico e emocional. Mas são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, né? Então, mudanças fisiológicas necessariamente vão levar a pessoa a ter uma percepção diferente. E percepções diferentes, um trabalho de psicoterapia vai também trazer mudanças fisiológicas. O que não acontece de um dia para o outro também, né? As mudanças. E acho interessante isso que tu falou ali, assim, o perigo, né? Então, bom, o perigo tá à espreita, tá rondando e eu não consigo dormir. Isso é muito justificado, né? Então, porque, de certa forma, a gente tem que estar alerta para se defender do perigo. Então, enquanto a nossa percepção está interpretando que existem perigos reais, por mais que talvez não sejam, acontecendo naquele momento, né? Então, a gente fica muito hipervigil. A gente fica muito... Hipervigil significa vigil mais do que o normal. Então, ficar muito alerta, muito acordado, muito atucanado com as coisas. Isso nos explica, por exemplo, que a insônia, a gente vai entender, assim, pensando em distúrbio da insônia, que a insônia ela pode ser dividida entre insônia aguda, que aí até 1 mês, né, de manifestação de insônia, e insônia crônica, que aí é quando passa de 3 meses, tá? A insônia aguda, ou seja, a gente perdeu o sono por estar acontecendo alguma coisa que nos estressa, então, por exemplo, a questão da guerra, é normal, né? É uma resposta fisiológica esperada para a gente tentar se preparar para algum perigo que possa estar acontecendo, porque a gente tem que estar alerta para sobreviver, né? Então, de novo, questão evolutiva, assim, o nosso corpo, ao longo de vários e vários anos, né, milhares de anos, foi desenvolvendo isso porque daqui a pouco tinha alguma matilha de, né, animais selvagens, alguma coisa assim que tu tinha que... ou alguma briga com alguma outra tribo, enfim, daí tu tinha que deixar as pessoas de guarda ali para conseguir sobreviver. Tá, agora a gente não tem mais isso, mas... Mas a gente tem uma invasão numa casa, não é um barulho que pode dizer alguém está arrombando. As coisas meio que se repetem, né? Assim, né? Ok, então é normal que nesse primeiro momento a gente fique mais estressado, mais alerta. O problema da insônia é quando ela começa a persistir por mais tempo, né? Então, é como a gente é feito para se adaptar às situações, né? Então, o corpo é feito para tentar antecipar o que vai acontecer e se adaptar a isso. O que acontece na insônia crônica é uma má adaptação. A gente passa a ter um prejuízo no sono e o nosso sono prejudicado fica adaptado a isso. Ou seja, agora fica parecendo que o normal é dormir mal ou dormir pouco. Né? E é isso que é o perigo, assim, porque é isso que leva aos problemas, né, que a gente vai ter em relação à saúde, não só física quanto mental, né? Quando tem um sono encurtado, né, ou privado. Bom, vocês conversaram antes, falaram sobre higiene do sono, né? Achei bonita a expressão, mas eu peço para a gente trazer um pouco também sobre essa questão do que fazer quando existe essa dificuldade de dormir. A gente diferenciou do crônico para o agudo, mas existe um problema, tá aí. Mas o problema não vai sumir se eu não dormir. Inclusive, eu vou conseguir piorar o problema se eu não conseguir dormir, se eu não tiver com essa saúde em dia. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o que pode ser feito para que essa pessoa que está em casa, que está sofrendo, que passa as noites olhando para o teto ali, consiga atingir um nível de qualidade. O que a gente pode fazer? Eu acho que tu pode falar, e aí eu complemento depois. Tá. Então, higiene do sono e manejo em geral de sono sempre vai tentar trazer esses aspectos mais normais, entre aspas, enfim, ou mais... com menos intrusões, né, de
dos aspectos da vida cotidiana. Por exemplo, medidas de higiene do sono, né? A gente tentar minimizar o máximo possível, reduzir o máximo possível a exposição à luz de noite. Tem espectros de luz específicos que são piores. Por isso que, por exemplo, os celulares estão com os mais modernos estão vindo com filtro de luz azul. Uhum. Porque a luz azul é a que mais estimula essas partes da nossa retina, que fazem, né, todo o processo de deixar a pessoa mais alerta. A luz azul, ela está presente nas televisões, no computador, no celular. Isso. Então, essa é uma das principais medidas para a gente tentar reduzir essa hiperestimulação. Tá? Ambiente como um todo agradável, né? Então, claro que o ruído vai prejudicar o sono, se a cama não é muito boa, também pode prejudicar o sono. Calor, frio. Então, todos esses aspectos mais ambientais são importantes. E aspectos de vida como um todo, né? Vida saudável. Então, a pessoa, por exemplo, fazer uma janta muito farta logo antes de dormir pode prejudicar o sono. Tu vai acabar, né, então, tendo aí um trabalho, né, do teu corpo muito mais voltado para a digestão dessa alimentação. Enfim, isso aí pode levar tanto a refluxo, outras questões de saúde também, obesidade, enfim. Consumo de substâncias também, isso é algo importante. A gente fala de substâncias, às vezes parece, né, então, coisas ilícitas, mas café, né, chimarrão, então são coisas muito dentro da nossa cultura aqui, que também vão ter uma influência importante no sono. A ideia é que a gente possa restringir o uso de qualquer tipo de estimulante, né, então cafeinados, isso inclui o chimarrão, inclui chá preto, chá verde, café, obviamente. Então, restringir para que não se use depois das 4 da tarde. Uhum. Dependendo do caso, assim, se uma insônia é muito importante, às vezes eu oriento até a tentar dar um tempo, assim, né? Fazer uma abstinência. Dependendo do nível de consumo, pode trocar para o café descafeinado, por exemplo. Você já dá uma melhor. Né? Isso serve para café com leite. Não, né? Daí o pessoal, mas é só café com leite. Às 11 da noite. Não vai dar, né? A nossa sociedade acaba consumindo muito alimentos e bebidas estimulantes, né? Muito. A gente já não dorme direito. Aí, para conseguir manter o pique, a gente toma mais um café para dar aquela equilibrada, e assim por diante. Eu não vou comentar o que eu estava tomando aqui antes de chegar, né? Mas era um cafeinado. A xícara dele não tem água. Mas, enfim, de manhã, né? Bom, outras substâncias. O álcool é um troço interessante para a gente conversar também. Né? O pessoal tem uma cultura que o álcool me faz dormir melhor. Né? Tomo uma taça de vinho e durmo super bem. Então. Qual é a questão do álcool aí? Então, o álcool, pelo que se vê em estudos, assim, ele realmente reduz um pouco o tempo que tu leva para dormir. Então, tu pode acabar dormindo um pouco mais rápido, porque ele tem um efeito mais sedativo, assim. Só que ao longo da noite, o teu sono fica bem menos eficiente, ele não consegue aprofundar muito. E no momento que o álcool vai sendo digerido, metabolizado, tu tem um efeito rebote, né? Então, teu sono tende a acabar mais cedo, a ficar mais superficial do que seria. Então, no fim das contas, é um sono muito pior do que se não tivesse bebido. Não descansa, acorda de ressaca no outro dia. Acorda de ressaca no outro dia. Uhum. Então, tem essa questão do álcool, tem, cigarro, para quem fuma, tem uma questão muito semelhante, assim, à cafeína, a nicotina, ela vai ter um efeito meio parecido. Então, também não é, claro, a ideia é não fumem, mas também se está tentando parar, tentar evitar esse cigarro perto do horário de dormir, né? Eu acho que a questão do barulho, né, é algo que
precisaria, tu falou das telas, não é? Mas assim, de poder fazer, ter um período, né, de descanso, né, da própria questão da estimulação, né? A gente tem a tendência de ficar assistindo, né, a televisão ou né, que seja, não é? No celular também, não é? E isso estimula. Né? Estimula, né? O cérebro fica, né, rodando. E não dá para conciliar no sono, né? Se a gente assiste um filme muito pesado, muito excitante, muito estimulante também dos medos, enfim, não é muito difícil às vezes, não é, se acalmar para conseguir entrar no sono, né? E a questão do ambiente, né? Eu gosto de falar bastante, né, da questão ambiental, né? Como eu estudo bastante nessa questão do bebê também, né? A gente pode pensar, não é que desde que se nasce, esse ambiente precisa estar oferecendo, não é, uma calma, uma tranquilidade. Lembram que antigamente, não é, décadas atrás, a gente não colocava o bebê, não é, em estímulos, nem de luz, nem de barulho, a gente deixava mais quieto, né, mais em penumbra, não é, não saía com o bebê, não é, então o bebê tinha essa possibilidade de entrar, não é, nesse processo, entrar e sair do processo, né, de adormecimento que ele precisa fazer, sem sobressalto, né, e a gente dizia assim, shh, né, fala baixinho, ele, né, não acorda, ou então a mãe ia lá devagarinho, né, não que não faça-se hoje, mas hoje a gente já leva as crianças logo, né, bebezinhos pequenos para sair, não é, ou estão as crianças até um pouco maiores, nem tanto, não é, também estimuladas, não é, pelas telas, enfim, isso vai criando uma dificuldade, não é, de estabelecer uma tranquilidade interna. E é como se sempre tivesse, de certa forma, sobressaltado. Né? Se tu tem movimentos aí do ambiente que trazem, não é, um susto, né? um acordar repentinamente, né? Tu falaste antes, né, de aparelhos que dizem ou que haveriam de mostrar, não é, qual era a melhor hora de acordar, não é? Quando tu interrompe o sono de alguém, não é? Parece que tu tá em outro mundo, né? O que aconteceu? Aconteceu, né? Então, esse processo do acordar, não é, que não completa o ciclo necessário, não é, vai dando de bebê, logo de bebê, para o resto da vida uma ideia de alerta, como se tivesse a luz acesa dentro da cabeça. Então, não dá para tranquilizar, é uma coisa que se leva para a vida. Isso a gente vê num adulto, não é, que dorme pouco ou que tem angústias que não sabe dizer de onde vem. Às vezes tem a ver com situações que foram vividas com insegurança lá do início da vida. Às vezes as coisas andaram bem no ambiente, foi propício, não é? Foi tranquilo, não é? Foi acolhedor, mas houveram percalços que trouxeram para ele o medo, né? Voltando a falar daquilo que eu tinha dito, né? Dos perigos, né? E hoje, né? Como se dorme, não é? Com um barulho desses que a gente tem, né? Às vezes o barulho é até para não deixar a nossa mente pensar o suficiente naquilo que nos toma. Né? Eu preciso entrar em casa e ligar a televisão, não posso ter silêncio. Né? E para dormir precisa de silêncio. Só que às vezes o silêncio é muito angustiante. Né? Eu vejo nos pacientes que às vezes dizem assim, eu não consigo ficar quieto, eu tenho que me mexer, eu tenho que fazer atividades, eu tenho que tá correndo ou tá trabalhando, não é? Eu não posso parar, né? Porque se eu paro eu começo a ficar angustiado, né? Mas o que é que deixa angustiado? Então essa é uma condição que a gente pode pensar, não é? O que começa antes a insônia, antes de se tornar algo, um sintoma associado a uma doença, um transtorno grave, né? Será que já não havia algo aí acontecendo? Né? Então, quando eu fui
pesquisando, né, sobre o tema, né, é claro que tem alguns transtornos, né, que tu não falaste ainda, não é, que a insônia é um dos sintomas, não é, e que fisiologicamente também, não sei se esse é o termo certo, mas né, que propicia que haja, não é, dificuldades realmente de conciliar no sono, como na depressão, por exemplo, né. Mas será que não acontecia algo antes já, não é, que propiciava, não é, que eu tivesse um sono, né, pior, não relaxante, que haviam processos psicológicos, não é, que estavam acontecendo, que desencadearam então uma depressão, né? E então é uma via de mão dupla, não é? Tanto é sintoma, não é? E tu deves né, fazer isso também como uma das, né, dos sinais, não é, de alguns transtornos, mas também é causa, né? Então é algo complexo, né, a questão do dormir, do sonhar, não é, e do relaxar, né? A noite é outra coisa que eu gosto de pensar, assim, não é, que a noite ela traz um pavor, não é, para algumas pessoas, né? Algumas gostam da noite, daquele silêncio, né, de poder fazer as atividades sem estar, né, tão atribulado. Mas tem outras que não conseguem, não é, estar, né, consigo mesmo, porque a noite traz os pensamentos, não é, que podem não ter acontecido durante o dia, não é, deitar e não dormir. Acho que essa é uma questão da higiene, de não ficar rolando na cama, né, de ficar encontrando algo, né, que tu possa relaxar, não é, que não seja a televisão nem o filme de terror, né, mas o que seria, não é? Então, a meditação pode ser uma atividade, não é, não sei se ouvir algo, não é, que seja, não é, da linha, não é, do acalmar a mente, dessas ideias do mindfulness, né, mas está ouvindo, né, então não sei o quanto, né, não estimula também. A meditação é algo que tem sido bem recomendado também para acalmar, né, para poder fazer um exercício, não é, de poder se desligar, né, e não é fácil isso. Todo o ritual, né, acho, um ritual do final do dia, assim, seja meditação, seja tomar um chá de... que tem? Chá de camomila, enfim, tomar um banho morno, e tem, enfim, cada um vai ter ali seu ritual que vai baixando a rotação, né? E indicando né? que vai estar se aproximando, né? A ideia é que a cama não seja uma aversão, né? Não criar aquele pavor de ir para lá passar trabalho, né? E tem gente que tem medo de não dormir, né? Então já fica evitando ir para a cama também, porque é muito ruim não dormir. Ficar na cama, não é, se rolando, porque os pensamentos vão vindo, eles pulam na mente da gente, a gente fica muito angustiado quando pula algo que a gente não queria pensar, né? E esse momento talvez seja um momento, né, de descanso, que a gente não quer pensar. Eu preciso descansar, preciso estar bem para outro dia. Então, começa a ter uma aflição maior, não é? Então, é medo, como tenho medo de sentir medo, né? Medo de não conciliar no sono também propicia não conciliar no sono. Bom, a gente falou sobre essa questão de comportamento, de hábitos, de coisas que podemos fazer nós mesmos. Mas se ainda assim não dorme, existe... Como é que a gente faz essa medição para saber, bom, a partir de agora a gente tem que entrar com um medicamento, ou a partir de agora existe outras formas de indução do sono? A gente sabe que o Brasil é um dos países no mundo que mais consome remédio para dormir. Eu queria conversar com você sobre isso, né? Os prós e os contras, quanto tempo se usa, como é que é feito esse tratamento a partir de medicamentos? Bom, os medicamentos... aquilo que eu falei sobre a insônia aguda e crônica é importante para a gente pensar sobre essa questão dos medicamentos. Nesses quadros de insônia que recém começou, que faz parte desse processo fisiológico de adaptação a alguma coisa,
Não é que esteja autorizado, mas a gente pode sim considerar o uso de alguma medicação para ajudar a regular esse sono naquele primeiro momento. Tá? E aí, o que a gente tem de medicações tem pelo menos umas 4 ou 5 disponíveis no Brasil que são mais específicas para isso. Mas que, como toda medicação, vai ter seus prós e contras. Tá? O grande problema dessas medicações para sono é que muitas delas vão ter um mecanismo de ação muito imediato, e toda medicação que tem esses mecanismos de ação muito imediatos tendem a fazer um processo que a gente chama de criar uma tolerância. A pessoa, usando todo dia, começa a não ter mais o mesmo efeito a medicação, uma tendência a precisar aumentar a dose, e aí se cria um ciclo de dependência. E aí, o que acontece, por exemplo, no uso desse tipo de medicação é só conseguir dormir usando a medicação, e sempre que tenta tirar, fica com insônia, que aí a gente não sabe mais se é uma insônia que já estava presente ou se é uma abstinência daquela medicação que está tirando. Então, a gente meio que cria um novo problema, porque daí, além da insônia, agora tem também uma dependência de medicação. Por isso que essas medicações a gente sempre vai fazer uma prescrição de 2 a 4 semanas no máximo. A ideia não é passar muito disso. E, eventualmente, dependendo do caso, pode passar um pouco, mas sempre com essa ideia de tratamento transitório, tratamento, né, temporário. Depois disso, não se usa mais a medicação e se espera que o sono esteja regularizado, porque o sono é uma função primitiva, digamos, né? A gente não precisa aprender a dormir, a gente já nasce sabendo dormir. É uma coisa que a gente nunca desaprende. O que acontece às vezes é que vem essas intrusões, aí entra muito essa questão de um pânico de não conseguir dormir, das demandas, se eu tenho que fazer as coisas amanhã, enfim, aí vem todo o estresse dessas rotinas, né, que a gente tem. Acho que um ponto importante aí de falar, né? Então, bom, para insônia aguda, né, pode-se pensar nas medicações. Na insônia crônica, então aquela insônia que passa de 3 meses, a ideia é tratamento não farmacológico, tá? Não usar medicações para tratar. Na verdade, fazer um intensivo, enfim, fazer toda uma reformulação dos hábitos de sono dessa pessoa. Tanto pegando essa parte mais cognitiva sobre as preocupações, sobre medos de que não conseguiu dormir, etc. E pegando as partes mais comportamentais, né? O que a gente tem de melhor estabelecido até o momento, acho que também porque essa estratégia ela se adapta, se encaixa muito bem para a pesquisa, né? Que aí é a terapia cognitivo-comportamental para insônia, porque aí fica mais fácil de avaliar ali naquele contexto de pesquisa clínica. Mas parece ter, sim, tem ótimas respostas, né? E vai, então, nessa parte comportamental, a gente vai pegar muito sobre hábitos de sono. Isso que a Lia comentou, sobre, por exemplo, evitar ficar na cama sem conseguir dormir. Então, nesses momentos que está ali percebendo que perdeu o sono, fica rodando de um lado para o outro, isso gera mais ansiedade, que gera mais insônia, que gera mais ansiedade, que gera mais insônia, e entra no ciclo vicioso. Então, muitas vezes é melhor, nesse momento que percebe que perdeu o sono, é melhor sair da cama, espera o sono voltar no sofá, numa poltrona, faz alguma coisa mais entediante, assim, não adianta também botar o Rambo na TV, que aí vai ficar meio... Mas pega um livro, vai ler. Isso. Palavra cruzada, crochê, enfim. Aí cada um vai ter o seu hobby, né? E a tendência é que o sono volte mais cedo. Também não é uma mágica, assim, né? Então não é uma coisa que, eu vou começar a fazer isso, já vou começar a ter sono. É um processo. Então, da mesma forma que o corpo desaprendeu, não, mas ele começou a ter prejuízo para o sono ao longo de um tempo, também essa reeducação do corpo ela vai levar um tempo. Outras questões comportamentais, assim, a questão de hábitos de vida como um todo, né? Então, se a gente pensa que o corpo é um mecanismo que se adapta às coisas, que tenta prever o que vai acontecer para poder se
ter um melhor desempenho, se a gente tem rotinas fixas, tudo mais ou menos no mesmo horário, isso ajuda o corpo a se preparar para dormir, para acordar, para ter um momento de comer, para ter um momento de fazer atividade física. Então, isso é um dos pontos também que a gente fala muito na higiene de sono. Ter rotinas fixas, mesmo no final de semana. Então, não ter também aquela coisa de, mas daí no meu dia de folga eu vou dormir até meio-dia. Pro corpo e para esse manejo do sono, isso não é bom. A ideia é que a gente consiga manter tudo mais ou menos fixo. E aí inclui, então, horários de atividade física, e fazer atividade física regularmente, horários de alimentação, né? Enfim, toda sorte de questões aí. O cochilo também durante o dia, para alguém que tem insônia, não é algo interessante, porque tu vai, digamos que, tirar a pressão de sono da noite, né? Então, a gente pode entender o sono como um copo que tu vai enchendo ao longo do dia. Quanto mais cheio ele tá, mais ele pesa para a pessoa dormir. Só que se tu dá enfim, tira um pouco daquela água no meio do dia, o peso vai ser menor. E talvez a tendência para dormir de noite vai ser um pouco mais baixa do que se mantivesse a vigília. Sair um pouco do tema, mas estamos voltando para os medicamentos. Uma coisa que eu ia linkar com isso é a melatonina, que é uma coisa que está muito na moda agora. Tá. A melatonina, qual é a moral dela? Tá? A melatonina é um remédio, é um hormônio, é um fitoterápico, só para a gente entender no que ela se enquadra. A melatonina, ela é um hormônio. Ela é um neurohormônio que é produzido... ela é produzida em todo o corpo, na verdade. Mas ela tem um pico de ação, tem um pico de produção noturno que é totalmente dependente da exposição à luz. Ela só vai ser produzida se a gente não tem exposição à luz, porque quando a luz incide, corta esse mecanismo de produção. Então, isso é uma das coisas que se fala muito sobre evitar a exposição à luz da noite, porque aí a gente começa a suprimir a nossa produção de melatonina noturna. Tá, então, cortando essa luz, ou enfim, não se expondo à luz, vai ter uma produção de melatonina na glândula pineal, que vai ser liberada para a nossa corrente sanguínea. O que se acredita que seja isso? Então, parece ter uma ação de sinalização para o corpo de que, agora é noite, está na hora de dormir. E é mais um desses processos que ajuda o corpo a ir entendendo que então agora está na hora de baixar a rotação, de fazer os processos fisiológicos da noite, de começar a sentir sono, né? Então, começa todo esse processo. Para a insônia, que a gente tem de estudos é que não tem muito efeito. Tá? Então, é mais placebo? É mais placebo. Para quem tem insônias, puramente insônia, o que tem de... até assim, o efeito ele é significativo, mas são coisas do tipo... aumenta 8 minutos de sono total, ou aumenta, ou diminui em 3, 4 minutos o tempo que a pessoa leva para dormir. Então é muito pequeno, assim, o efeito clínico, né? Então o impacto. Mas para quem tem essa questão da insônia com ritmo, ou seja, é uma pessoa que tem dificuldade para dormir e que ela tem dificuldade de se adaptar ao ritmo, ela tende a ter esses ritmos mais atrasados, né? Então rende melhor mais tarde, acorda sempre mais tarde. Para essas pessoas, sim. Para essas pessoas tem um impacto bem significativo. Então, a melatonina, no fim das contas, ela é um ótimo tratamento para o que a gente chama de transtorno de ritmo circadiano de fase atrasado. Que são essas pessoas que têm uma tendência a ritmos mais vespertinos, né? Então, a render mais tarde, e que acabam tendo algum prejuízo com isso, né? Aí vai também, dependendo da pessoa, vai se direcionar para alguma coisa mais vespertina em geral, quando ela tem essas características. Então, muitas vezes não vai precisar fazer um tratamento específico para isso. Mas em casos extremos, enfim, a gente acaba
podendo usar da melatonina. Eu acho que tu está falando como é importante fazer uma boa avaliação, não é, daquilo que acontece, né, com o sintoma insônia, não é? Não é só não durmo, né? É entrar nos detalhes, então, né, com quem é qualificado para isso, né, de poder pensar na possibilidade, então, não é, de poder fazer uma indicação correta, não é? E para isso precisa uma boa anamnese, que a gente fala, né? Que é pesquisar a história, não é? Como é que vive, né? Os detalhes do dia a dia, não é? E eu penso que uma questão que a gente tem deixado de ter como componente da nossa vida diária é o brincar. Eu falo sempre do brincar, não é? Eu pergunto aos adultos, né, que hoje eu atendo, do que tu brinca? Né? E eles dizem, eu brinco lá com meu filho, né? Não é disso que eu estou falando, né? É o que é que tu faz, não é, para ter prazer no teu dia a dia. Não é? Tu brinca do quê, afinal, né? Tu tem um hobby, tu fica de barriga para cima, né? Olhando as nuvens, não é? Porque isso também faz parte, não é, do descanso e do brincar, não é? O cérebro também está ali trabalhando, né? Mas está, né? Que é a questão também da meditação, enfim, né? Mas a gente deixa para se divertir ou para ter um momento de lazer para o final de semana, que às vezes nem acontece, ou então depois nas férias, ou então depois na aposentadoria, e a gente continua com esse ritmo, não é, do não descansar. Eu penso que quando está falando disso tudo, não é, como é importante a gente também identificar, não é, esse ritmo que se alterou, o quanto a gente vem alterando, né, a nossa rotina da semana. Por que a gente tem que esperar o final de semana para se divertir? E a diversão não precisa ser algo enorme, pago, né? É poder caminhar, é poder fazer algum hobby, não é? Eu tenho, né, muitas opções de lazer, né, na minha vida, porque está à minha disposição, eu posso fazer isso, aquilo, aquele outro. Eu não sei o quanto os homens têm essa, né, essa abertura, não é, para fazer coisas com as mãos, não é? O próprio esporte, quando ele não se torna algo competitivo, não é? Enfim, que é obrigatório nesse sentido, preciso ter um desempenho, mas de ter o descanso no lazer, no brincar, não é? No se divertir, no dar risada, não é? Então, acho que uma das questões da higiene, não é, também para dormir bem ou para o seu corpo funcionar bem, é poder levar uma vida mais leve, né? É fácil falar, não é algo, né, que a gente consiga fazer de uma forma só por querer, né? Então, concordo contigo que algumas abordagens da psicologia são bem propícias para organizar isso, né? Que a gente está falando, e também pensar, não é, em gatilhos, não é, que sejam mais visíveis e imediatos, mas tem situações, não é, que a gente não consegue identificar tão apropriadamente, né, e tão claramente, né, porque são questões que foram vivenciadas na vida da pessoa, não é, que nos trazem transtornos, não é, das relações, não é, que a gente precisa pensar além só do comportamento, né. Então, né, eu sempre penso que todas as abordagens da psicologia são muito válidas e importantes, mas poder pensar sobre a gente mesmo, né, entender o que são, como são os nossos gatilhos emocionais, nos dá fortalecimento, né, de enfrentamento também, não é? Quando eu sei que algo me toma, não é? E me tira do sério, vamos dizer assim, eu já consigo me arranjar melhor para enfrentar, não é, uma situação que vai ser semelhante no outro dia, né? Eu gosto de dizer que não me pega de calça curta, né? Se vocês entendem isso, esse jeito, né, de falar. Nos fortalece para o enfrentamento da vida, né? Então, pensar sobre, né, a gente mesmo, ter uma condição, né, de ter uma rotina, não é, que nos propicie também
ter lazer, não é? Sempre tendo a dizer do brincar, não é? Do poder rir, do poder estar com as pessoas que a gente gosta, do poder, né, cultivar amizades, do poder fazer, não é, encontros familiares, né, que sejam agradáveis, não é, que sejam, né, que tragam, né, uma emoção positiva, né, que nos tragam também novas conexões, não é, de amizade, né, participar de grupos, não é, que tenham interesses comuns, né, seja de leitura, seja de crochê, né, tem uma, não sei se vocês já participaram, mas é um mundo que eu participo muito, né, num grupo de trabalhos manuais tem uma combinação implícita que não se vai lá para falar de problema, né? Se vai lá para, né? Às vezes acaba sendo um vício, né? Tu acaba se reunindo com os Pra falar amigos e acaba só virando uma sessão de desabafo. Não né? se fala, não se dá risada, não se troca uma ideia sobre coisas Isso. diferentes. Então, nesses lugares, eu acho que é geral, se tem uma combinação de que a gente vai lá para dar risada, falar, né, bobagem, falar abobrinha, como a gente diz, que às vezes essas questões são muito sérias também, né, falar as abobrinhas, não é, do dia a dia, poder trocar, poder pensar sobre algo, né, a partir do trabalho manual, né. A minha experiência não é com grupos de fazeres, né, assim, é extremamente rico, né? Quando tu está trabalhando com as mãos, a tua cabeça também está se organizando, né? Está pensando sobre aquilo que está se passando dentro e a gente consegue traduzir, né? Às vezes uma condição prática real e concreta, em um objeto que tu faz, traduzir as coisas que a gente está sentindo de uma forma prazerosa. Então, a arte é algo, não é, que pode ser buscado também, né? Isso que tu diz, né? Se eu não estou conseguindo dormir, quem sabe eu posso pintar alguma coisa. Né? Se eu não sei, eu aprendo. Isso é fácil é acessível, né? Não precisa ser um talento enorme, não é, para poder pintar, né? Tem muitas formas de expressão, né, manual, né, expressão de arte, né? Eu posso escrever, eu posso fazer uma poesia. Eu não sei fazer poesia, eu também não sabia, aprendi. Há 2 anos eu até consigo fazer. O próprio esforço para aprender algo novo já ocupa a cabeça com algo mais saudável, né? Isso. Aproveitando, então, Felipe, gostaria de acrescentar alguma coisa sobre a questão da insônia que acha pertinente, que a gente acabou não falando, sobre essa questão da saúde do sono? Não sei como a gente está de tempo. Não, tranquilo, pode falar. Bom, essa parte que a Lia comentou agora, o ponto de vista neurobiológico da questão das arte-terapia, da questão manual, eu acho muito rico, assim, porque e tem um pouco a ver com essa linha mais mindfulness que está também se discutindo bastante, que é a gente conseguir cortar um pouco essa conexão de pensamento ruminativo. Isso. Né? Então a gente fica muito... Tem um modo, enfim, a gente tem um nome que é modo padrão de pensamento, o Default Mode Network, que é uma conexão, uma das conexões principais aqui da nossa cabeça, que a gente vê que está muito ativa quando a gente tem que pensar em alguma coisa abstrata, no sentido de lembrar de alguma coisa ou tentar planejar alguma coisa, que é uma via que está hiperativa em situações de muita ansiedade, ou de sintomas muito depressivos, porque em geral é isso, a gente fica ou remoendo coisas e sentindo culpa e tudo mais, ou ansioso com o que pode acontecer e tentando planejar as coisas e tal. Então, acho que também isso acho essencial, acho que uma das formas é exatamente a gente prestar atenção no aqui e no agora, prestar atenção no que está fazendo. A arte, ela tem um papel muito, muito bom nisso de tu estar presente, te conectando com o que tu está sentindo e focado no que tu está ali, ou pintando, ou tocando, ou
né, fazendo um mosaico, por exemplo, né, que eu acho fantástico, porque não exige nenhuma habilidade especial, e o fato de, não sei se vocês conhecem o mosaico, né, ele usa cacos, né, de louça, não é? Hoje em dia tem outros materiais, enfim, mas tu produz algo a partir de algo que está quebrado. Isso tem um sentido psicológico muito sério, muito importante também, né? Da gente poder reparar as coisas, não é? Às vezes a gente não tem uma ideia, não é? Que eu acho que tem a ver com a questão depressiva também, não é? De que a gente causou um mal, né? Ou algo foi feito e a gente se culpa por aquilo, mas que a gente pode reparar, né? Os japoneses têm um nome para isso também, eles põem um fio de ouro, né, uma tinta dourada, não é, nos objetos porcelanas quebrados, não é, porque isso tem um sentido também simbólico, não é, de que houve ali, não é uma rachadura, uma quebra, mas que pode ser consertado, né? Então eu trabalhei com psicóticos bastante tempo, não é? Pessoas com transtorno mental grave, não é? Com grupos terapêuticos assim, não é? Com arte. E é muito, muito produtivo, né? De uma riqueza enorme para poder fazer esses processos, né? Que estavam atrapalhados ou que não se deram, que não se aprendeu, né? Então, eu acho que isso tem a ver, não é? Com aquilo que tu falava antes também. Quantas vezes, né, foram citadas, foi citada a insônia como um dos sinais, não é, de desconforto físico e emocional, não é, nos assuntos que vocês têm tratado aqui, né? Então, existem possibilidades da gente poder, então, melhorar, não é, a condição, não é, do descanso, do sono, da possibilidade de sonhar e fazer os processos mentais, não é, acontecerem desde que se nasce, não é, e se continua quanto adulto, de poder fazer essa condição, não é, se dar de uma forma que possa se dar mesmo, não é? Não interrompida, não pela metade, ou não tomada das emoções também que não foram digeridas, elaboradas, né? Quando tu fala da ruminação, não é? Sempre me volta a essa ideia, não é? Quem é que rumina, não é? Geralmente a vaca e o boi fazem a ruminação, né? Como natural deles. Mas é mastigar de novo, né? Quando a gente está com o pensamento na cabeça rodando, a gente tenta mastigar de novo, não é? Para poder entender o que está acontecendo, né? Então, também é um sinal, não é, de que a gente precisa buscar ajuda. Perfeito, então. Gente, antes de agradecer... tu quer complementar? Mil perdões. Não, então, acho que para essa questão, resumindo, acho que tudo que se abordou e até para fechar essa parte dos medicamentos, acho que ficou meio aberto assim. Talvez existe uma tendência meio obsessiva assim, atual de que a gente tem que controlar tudo, né? Inclusive controlar o horário de dormir, controlar o horário de acordar, e aí vira uma coisa de então um remédio para dormir, para um remédio que desligue, aí tem o tal do medicamento que está na moda agora, que tem riscos sérios envolvidos, então não se recomenda o uso sem a indicação. Remédios para acordar, enfim, aí começa todo esse processo de farmacologização da vida normal, ou enfim, doping, né? Então, enfim, acho que pensar sempre na questão de não fazer, não seguir essa linha, talvez seguir que nem um pensador contemporâneo que traz uma citação importante, assim, que é deixar acontecer naturalmente, né? Então, é uma piada. Tirar um pouco também dessa questão do controle sobre tudo, todos os aspectos da vida, Isso. né? Não adianta, a gente não vai controlar. É isso, então. Antes de agradecer a presença de vocês, eu quero agradecer aos Móveis Heinheimer, uma das lojas mais tradicionais de São Leopoldo, com 80 anos de história e mais de 5 mil itens de móveis e decoração em São Leopoldo, @Móveis Heinheimer nas redes sociais.
E, gente, para vocês, só gratidão, só agradecimento por essa aula aqui, muito além da insônia, né? Muito além dessa questão pontual, mas da gente pensar como um todo, pensar na saúde do sono como algo mais amplo. Muito obrigada pelo conhecimento de vocês e pela participação. E para você que está em casa, muito obrigada pela sua audiência. Na semana que vem, o Doutor Podcast está de volta.